Olá, amigos, tudo bem? Passando aqui para dividir com vocês e refletirmos sobre mais uma gota fraterna. E hoje eu vou dividir com vocês o capítulo 86, que tem como título Intentar e Agir, né? Érica, o que é intentar? Agir eu entendo, eu tenho uma compreensão. E o que é intentar? Intentar vem de intenção. Então, aqui o convite é intentar e agir entre a intenção e a ação. Então, o capítulo começa com um trecho da carta de Paulo, né, aos Hebreus, e está em Hebreus capítulo 12, versículo 13. E diz o seguinte: E fazeis veredas diretas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, mas antes seja sarado. Então aqui nós somos apresentados a uma linguagem um pouquinho diferente. Já começa ali no título o que significa intentar. Então intentar vem da intenção que você tem. E manquejar? Manquejar vem de hesitar, quase que um vacilo, né? Então são aqueles que ainda estão deficientes de alguma maneira. E vereda, Érica? Ali, né, vereda direta. Vereda significa um caminho, uma direção que a gente dá para as nossas vidas. Então, Emmanuel, ele nos traz, né, ele convida a essa reflexão entre intenção e ação. Então, ele nos traz aqui a lição do conceito não apenas de se declarar tão bonitinho, cristão, aquele estudioso, aquele comprometedor de leituras, devorador de obras e etc., se você não tiver a prática, se você não tiver a ação, é o famoso colocar a mão na massa. Então, assim, todo esse estudo, todo esse conceito, essa estruturação que a gente faz e não põe em ação, ele acaba se perdendo. E a gente acaba comprometendo, provavelmente, o caminho para a nossa própria evolução e também não contribuindo coletivamente, né? Então, essa comparação que Emmanuel nos apresenta daqueles que ainda são prisioneiros da ignorância, da má fé também, né? Ou da falta de conhecimento e que se arrastam ali nas margens do serviço, para aqueles que já estão no caminho reto, na estrada reta, é fantástica. Então ele faz justamente essa comparação para aqueles que só têm a intenção e para aqueles que já se comprometem com a ação verdadeira das lições do mestre. Colocam em prática, não ficam só naquele quadrado da intenção. Ah, mas eu queria, mas se um dia, mas eu tenho vontade, e não parte efetivamente para o que poderia realizar, né? Então, essa marginalização das nossas intenções é como se fôssemos apenas cumprir obrigações, né? É bonito para os outros ver, a intenção fica quase que velada como uma enganação dentro da gente. Eu tenho intenção, mas eu não parto para a prática, para a eficácia da minha ação, né? Então, quando a gente se aproxima, eu digo, entre a intenção, quando a gente se aproxima a gente traz essa intenção para esses trabalhadores leais já na estrada reta, nesse caminho reto, né, das lições do mestre, que já estão colocando a sua mão na massa, já estão trabalhando ali, a gente atende, né, muitos até tentar desviar o outro do caminho dele, tentando fazer com que esse caminho não seja tão reto e que essa estrada às vezes se torne um pouquinho mais dificultosa, vamos dizer assim, né? Então, todos nós, eu, você, todos nós que estamos nesse planeta de provas e expiações, temos sim nossos erros, os nossos defeitos a corrigir, ponto passivo. A questão é que muitas vezes nós concedemos muitas exceções a nós mesmos. Então, a gente quer justiça, mas eu minto, por exemplo,
quando eu faço uma declaração de imposto de renda, né? Eu quero um planeta bonito, eu quero um planeta saudável, mas eu vou lá e jogo o lixo no meio da rua. Eu vou lá e coloco o meu carro numa vaga reservada para um deficiente físico e etc e tal. Então, assim, a intenção que eu tenho é boa, mas a prática da minha ação é outra. Então, não há coerência entre as duas coisas. Eu quero, eu desejo, mas eu não faço. Eu faço o contrário, ou eu deixo de fazer. Então, a gente precisa entrar nessa estrada reta entre ter a boa intenção e realizar essa boa intenção para a nossa própria evolução e para ajudar aqueles que manquejam, que ainda se encontram com alguma dificuldade na estrada, né? Então, a importância do vigiai e orai. Vigiai o quê? Vigiai os nossos defeitos, vigiai os nossos desejos, para que não sejam contrários a tudo aquilo que estudamos, né? A tudo aquilo que ofertamos, a que lemos e etc. Então, orai. Orai por quê? Porque todos nós temos dificuldades ainda. Orai por quê? Pedindo amparo, né? Pedindo ali força para vencermos todos os nossos desafios e assim seguirmos nessa seara do bem, trabalhando arduamente para trilharmos assim o nosso próprio caminho de luz, brilhando, iluminando todos que estão ao nosso redor, porque é um efeito dominó. Não fazemos nada sozinhos, não brilhamos sozinhos, né? Então é necessário a coerência entre a intenção, ou seja, entre o que eu estudo, entre o que eu leio, aquilo que eu aprendo e aquilo que eu aplico, aquilo que eu faço, que é o que está faltando muito hoje em dia, né? As veredas diretas aqui, a gente pode explicar assim, as veredas diretas que Emmanuel nos traz, né? Toda noite a gente tem que fazer aquela autoavaliação. Então, toda noite que eu coloco lá a minha cabecinha no travesseiro, eu vou fazer aquela avaliação sincera, né? Aquela avaliação sincera de nós mesmos, a nossa consciência, de como foi o nosso dia, de como foi o nosso comportamento, de como foram os nossos desejos, o nosso comportamento com as pessoas, com a situação, eu vacilei, não vacilei, poderia ter sido melhor e etc. Essa autoavaliação, essa autocrítica, ela é muito importante pra gente. E pensar ali, puxa, como que eu posso melhorar? Onde é que foi que eu errei? Eu falei tal coisa para tal pessoa, puxa, devia ter me calado e etc. Isso é muito importante porque a gente vai construindo um caminho que é reto, né? Em direção ao quê? As lições do nosso Pai. Então, dessa forma, a gente vai melhorando, aperfeiçoando, ajusta um pouquinho ali, um pouquinho aqui e seguimos. E nos traz a lição da humildade, né? Dessa conquista de deixar aquele egoísmo indo para lá, para baixo ali, né? A gente vai se melhorando um pouquinho por vez. Então, não tenhamos apenas as boas intenções, e sim as atitudes práticas, né, e retas das nossas condutas, para não nos perdermos aí pela estrada, essas estradas meio curvas da vida, e não permitirmos assim exceções, né? Eu vou lá, eu estudo, eu entendo, às vezes eu parto para ação, mas aqui não, mas amanhã eu faço, mas não, quanto mais exceções você concede, você fica com aquilo embutido dentro de si e quando você perceber, você já tem várias exceções abertas e isso vira uma porta muito larga. Então, a gente tem que realmente vigiar. Então, que possamos realizar uma avaliação sincera de qual postura nós queremos ter diante da vida, diante de nós, diante do nosso próximo. Queremos ser veredas diretas ou queremos manquejar ainda, né? Que não nos falte entre um e outro a boa coerência. Pensar no bem é agir agora, não para amanhã, para depois de amanhã, sabe? Que nem
regime. Ah, segunda-feira eu começo. Não, é hoje, é agora. Então não cruze seus braços, ajude, colabore, trabalhe, estude, construa um caminho para você e para o seu próximo, né? E ajudemos aqueles que ainda manquejam. Precisamos sim querer, ter a boa vontade nascendo dentro do nosso coração e fazer a parte que nos cabe, porque o auxílio sempre vem. Que possamos sim ter a prática diária no bem, né? Com as lições de Jesus que temos. E como diz Tiago pra gente, né? A fé sem obras é fé morta. Obrigada pela companhia mais uma vez. Até a próxima. Tchau!